Bora, bora, bora. Cadê eu aqui? Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vocês estão bem? Olha, nós estamos já dando início pontualmente no nosso encontro científico. Que delícia tê-los aqui, falar sobre lasers. Decifrando os lasers na estética, esse universo que a gente adora, que a gente usa muito, mas que eu vejo tantas dificuldades. Sejam todos bem-vindos ao nosso aulão. E o nosso aulão tem aí o compromisso da gente dar um mergulho nos lasers. E agora, antes da gente começar, me digam aí como é que vocês estão. Deixa eu abrir aqui o chat. Bom dia, bom dia. A previsão de duração, Marjorie, eu acredito que a gente vai em 1 hora e meia, 2 horas, tá? A gente vai falar sobre laser de CO2 fracionado, laser Nd:YAG, o erbium, o túlium. A gente vai falar desses lasers principalmente, tá bom? Então vai ser um momento muito especial, um momento que a gente tem aí uma interação. Eu rodei esse evento para os nossos alunos, né? Eu tenho alunos aí de laser de CO2, laser Nd:YAG, desde o Remove, que é a primeira edição, depois o Remove 25 protocolos dermatoestéticos, depois o laser Pison, que é uma mistura do túlium com o erbium. Ainda tem muita dúvida sobre ele, quando usar o erbium, quais são os benefícios para o erbium, quando usar o CO2, o que que a gente tem de novo no mercado. E aí, quando eu digo de novo no mercado, a gente está falando dos lasers de CO2 com microcoring. Vamos falar sobre isso também hoje. E claro, né, saber aí de vocês como é que estão, como que está o nosso mercado de laser, o que que vai acontecer em 2026, aonde nós, profissionais dermatoestéticos, estamos interagindo, né? Quando que vai para o dermatologista, quando vai para o multidisciplinar. Então, sempre muito bom. Bom dia, bom dia, bom dia. Então vamos começar? Então Mas tá lá dentro, né? eu só vou pedir para vocês ativarem o mudinho de vocês, tá bom? Que aí eu não ouço, na verdade. Às vezes a gente tá lá no dia a dia nosso e aí a gente fala: olha, vem, não vem. Depois fica salvo para vocês. Bom dia, admiro muito a professora. Oi, Gleice, como é que você tá? Acompanha a Dani pelo seu canal. A aula vai ser incrível. Olha, eu preparei uma aula bem gostosa mesmo. Então vamos começar. Eu vou me fixar aqui. Essa aula tá gravada, tá bom? Depois eu vou ver o que que o pessoal vai fazer. A gente vai gravar, depois a gente vai ver o que que a gente interage. Pessoal, durante toda a nossa aula eu vou estar interagindo com vocês pelo chat, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, se quiserem sugerir alguma coisa, estamos lá no chat juntos. Decifrando lasers na estética. Bem, eu sou professora há 26 anos, mais de 7.000 alunos, né? Eu sou primeira formação fisioterapeuta, depois tecnóloga em estética facial e corporal, depois biomédica estética, dermato funcional, pós-graduada, mestre em medicina estética internacional e speaker Harvard. Hoje eu sou a quarta publicadora de estética do Brasil e em estética. Então a gente tem um compromisso de levar uma estética muito além.
do que só o passar creminho, né? Hoje eu não vou mais nem discutir sobre passar creminho. Hoje a estética é uma área consolidada, é uma das áreas que mais cresce no mundo. E aí eu tô dizendo de saúde e estética. Foi muito interessante porque ontem eu estava numa mentoria empresarial, né? Apesar da gente ser professora, a gente tem um instituto, tem uma empresa de locação aqui em São Paulo. É, eu falo que a gente tem que viver da estética e não sobreviver da estética. Então, eu tenho um instituto de formação, eu tenho uma empresa de locação desde 2012, eu tenho clínica escola. A gente olhar para esse universo e empresariar. E ontem eu estava numa imersão empresária, né? E aí estavam falando até sobre a odontologia como que funcionava a odontologia antes, né? Então, a odontologia era lá uma obturação, canal, um ticket médio de R$ 450, e depois disso, né, você só vai ter o seu paciente recorrente quando ele tiver uma obturação de novo, uma cárie, enfim. E aí o mercado precisa crescer, o mercado precisa expandir das obturações que a gente tem, né, no dentista, ele foi então para o clareamento. Do clareamento foi o aparelho, do aparelho foi o Invisia, do Invisia foi para a ROF, da harmonização orofacial. Então, essa evolução de todo o mercado é o que traz esse olhar dizendo que a estética é um mercado que cresce e que cresce muito para nós profissionais multidisciplinares, né? Minha primeira formação fisioterapia. Fisioterapia dermatofuncional trabalhava lá atrás, 2002, com pós-operatório de cirurgia plástica. De pós-operatório a gente evoluiu para lasers, de lasers a gente fez cicatrizes, de cicatriz a gente tratou é, perda de tecido, depois harmonização, e aí a gente vai continuando. Da estética também. Então, quando a gente fala dessa projeção do mercado, e aí é muito legal você falar assim: ah, Dani, mas aonde eu me enquadro nisso? Depende da sua especialização. Enfermeiros, farmacêuticos, dentistas, médicos, nessa multidisciplinaridade e, claro, a gente entender que as tecnologias de estética, elas agregam valor. Então, quando a gente fala de um mercado de lasers, um mercado que cresce muito, um mercado que tem uma projeção, por que que ele tem essa projeção? Menos sessões, mais resultados e resultados mais a longo prazo. O que você, como profissional, deve entregar? Então, é só comprar um laser e colocar na clínica? Não, ele tem uma curva de aprendizado. Como que você vai comunicar esse seu paciente que agora você faz um tratamento mais rápido, né? Então a gente tinha lá o aparelho odontológico, que era aqueles negocinhos que a gente colocava no dente, agora tem o Invisia, né? Eu tenho duas filhas, uma de 20 e uma de 15. A de 20 colocou lá as plaquetinhas, a de 15 já quis o Invisia. Por quê? Ah, porque é mais fácil, não machuca a boca, enfim. Então, modernidade, tecnologia e inovação, você vai pagar mais caro por isso. Então, quando a gente fala desse decifrando laser, óbvio, a gente tem que entender para que que o laser é indicado, quando que ele vai ter essa transformação, mas de fato o que isso vai impactar na nossa vida como profissionais, empresários, transformadores e que a gente vai receber o nosso cliente. Quando eu era estagiária, lá em 2001, faz tempo, hein? A gente tinha uma clínica aqui em São Paulo, se chamava Leroux. E tinha um rapaz que passava nos programas de TV à tarde, ele falava assim: vem aqui empinar o bumbum, fazer uma cinturinha, fazer a flacidez, tá, tá, tá. 60 sessões. 60 sessões. 12 vezes de R$ 200. Hoje, se você falar para um cliente seu que você precisa de 60 vezes que ele vá na sua clínica, ele vai falar assim: não, tem alguma coisa errada. Porque hoje a gente vive uma era que o nosso tempo é escasso. O nosso tempo de dedicação ele é escasso. Então a gente quer resultados mais rápidos, em menos tempo e mais duradouro. E aí a gente entra na era do laser.
Porque o laser, ele vai fazer um resurfacing, ele vai remover uma tatuagem, ele vai gerenciar um pigmento, ele vai melhorar um drug delivery de uma maneira mais rápida, mais funcional e mais duradoura. Então, a gente fazendo essa imersão inicial, por que investir em laser? Mais valor agregado, mais resultados em menos sessões, mais tempo de entendimento. E aí a gente já tinha esses dados há 2 anos atrás, quando a gente fez uma imersão lá na Medical Sun, que nós entraríamos na década dos lasers. E aí vocês perceberam, endolaser, laser Nd:YAG, laser de CO2 fracionado, laser Erbium, porque os lasers, eles têm, laser de depilação, eles têm um impacto social no consumidor de estética. E a gente tem que saber por que que isso está chegando no nosso consultório e qual vai ser, então, a nossa posição do mercado que a gente vai trabalhar. Feito? Então vamos. Só, só fecha o microfone, por favor, tá bom? Então, eu já me apresentei brevemente. Eu adoro trabalhar com estética. Eu me dedico à estética desde que eu estava aí no último ano da faculdade de fisioterapia dermatofuncional. Eu vivo da estética. Tenho aí tanto o Instituto Mantenedor, eu tenho a empresa de locação e tenho a clínica escola. Investir em tecnologia é a tecnologia trabalhar para você. Se a gente está aqui num aulão de lasers, eu preciso falar isso para vocês. Não adianta você comprar uma tecnologia e deixar ela lá bonita, enfeitando a clínica. Ela tem que trabalhar, ela tem que trazer recursos, ela tem que fazer o ROI, retorno sobre o investimento. Qualquer empresa de tecnologia hoje que você senta com o vendedor para você negociar uma máquina, você tem que perguntar para ele qual é o ROI, retorno sobre investimento. Se ele não te apresentar esse retorno sobre investimento, significa que ele não estudou o mercado para lançar aquela tecnologia. Se eu trabalho como consultora de algumas empresas de tecnologia, a gente só vai colocar uma tecnologia no mercado se ela apresentar o ROI, retorno sobre investimento. Como as pessoas serão impactadas, como a gente vai fazer um plano de marketing, como a gente vai fazer estratégia de comunicação. Pessoal, eu só vou pedir, por favor, para vocês fecharem o microfone de vocês, tá bom? Só para depois vocês terem uma gravação aí de qualidade. Eu não sei se tem alguém aqui comigo do meu staff, se pode ir fechando os microfoninhos, tá bom? Então, não adianta, senão a gente tem algumas tecnologias que a gente lança e encalha, que você compra e você tem raiva, que você fala assim, meu, eu comprei essa máquina e ela não me deu retorno sobre investimento. Então, na estética, nós somos empresários. Dani, se eu não comprar, se você não comprar, você aluga. Se você comprar, aluga. Aluga, faça um business paralelo. Se você não comprar, aluga. Eu ainda quero experimentar, eu quero saber se essa tecnologia eu vou gostar de trabalhar com ela. Aluga. É muito comum, mesmo eu tendo uma empresa de locação para compor o meu ecossistema, para que a minha máquina ela seja rapidamente paga. Eu vou comprar uma tecnologia, ela precisa ser rapidamente paga porque logo vai surgir uma outra tecnologia no mercado. Ah, isso é ruim? Não, não é, porque a gente vive um mercado aquecido, um mercado desejado, um mercado volante. E aí você tem que ter esse olhar realmente de empresário, tá bom? Então, aluga, faça algumas agendas. Começou a ter um fluxo de 2, 3 agendas? Compra. Faça um planejamento de aquisição. Porque eu vejo às vezes muitos profissionais, ai, mas meu, será que eu compro? Porque daqui a pouco já vai sair outra tecnologia. É que nem iPhone, né? É que nem hoje a gente é impactado. A gente tem o iPhone, tem o relógio, agora tem o óculos da Meta. Isso é tecnologia. A tecnologia é um facilitador do nosso dia a dia, tá bom? Então vamos lá.
Meio gripada. O mercado, tá? O mercado está revolucionando a beleza. Por que que é, por que que nós vendemos beleza? A gente vende futilidade? Não. A gente vende, digamos assim, supérfluo? Não. Hoje, uma pessoa se sentir bela, ela estar bem com o corpo dela, saudável, com impacto positivo na sua face, no seu cabelo, na sua unha, no seu corpo, hoje vivendo aí a era do Mondiaro, dos emagrecedores. A gente está falando de longevidade. Nós vamos viver mais e nós vamos viver mais e nós queremos viver melhor. Essa foto aqui minha, eu tô no pátio de Harvard, Harvard Medicine School, e hoje os eventos em Harvard é sobre longevidade. Então, hoje, falar sobre longevidade é falar sobre prolongamento de saúde de vida e mental. Você é bonito? Você investe na sua beleza? Você investe no seu cabelo, na sua pele? Você passa filtro solar? Você faz preventivo? Pessoal, só fecha o microfone, por favor. Por favor. Tem uma lembrancinha para as minhas queridas já. Ô, Sara, tá dando lembrancinha pro pessoal? Manda pra nós. Hum, hoje, todos os eventos em Harvard Medicine School é longevidade. Dani, como é que eu posso, a partir de um laser, entregar longevidade? Beleza, saúde, tratamento de acne, tratamentos capilares, onicomiose, incontinência urinária, flacidez íntima, tratamento de cicatriz. Olha quantas coisas a gente pode entregar na era do laser. Então, hoje um laser ele não serve mais só para aquela indicação pontual e primária. A gente tem que pegar o laser e a gente tem que abrir um catálogo de procedimentos e de tratamentos estéticos. Eu não posso mais pegar um laser de CO2 fracionado, e fazer só drug delivery. Eu não posso pegar um laser labial, um laser de túlium e só fazer BB glow. Eu tenho que destrinchar esse laser e abrir um catálogo de procedimentos estéticos. Então, quando nós que somos professores, que a gente tem esse propósito do ensino, eu quero pegar uma tecnologia e levá-los numa jornada que você vai explorar um catálogo de procedimentos. Além de você melhorar a saúde de vida do indivíduo, você também vai ter um ROI, um retorno sobre o investimento mais rápido. Você vai conseguir trazer multidisciplinaridades dentro do seu catálogo. Ah, eu comecei a fazer um tratamento do laser Lavin aqui na clínica. Eu fiz umas 3 agendas e parei. Por quê? Ah, porque depois de 3 sessões, o meu cliente não tinha mais o que fazer. Para com isso, porque um laser de túlium, ele faz mais de 45 protocolos dermatostéticos. Cabelo, sobrancelha, pele, olheiras, blefaro, onicomiose, estética íntima, cicatriz, lifting de seios, estrias, clareamento, foliculite. Uau, Dani, não sabia. Pois é, tá aí essa jornada nossa. CO2 fracionado, mais de 110 procedimentos dermatostéticos. Então, olhar para esse multidisciplinar é trazer um catálogo de procedimentos para o seu consultório e saber como que você vai poder trabalhar nisso de uma maneira mais rápida e mais eficiente. Para quê? Para a longevidade, para a beleza, para a saúde do indivíduo, porque são as tendências. Se acontecem em Harvard dentro desse protocolo que é tratar o indivíduo mais saudável, eu tenho 43 anos. Com certeza eu vou viver até os 120 anos.
que não era o que acontecia 20 anos atrás, que não era o que acontecia 40 anos atrás. Falar de incontinência urinária hoje é essencial no nosso consultório. Dani, eu não faço, seja empresário, traga profissionais que façam isso. Para você Os entender. números, eles trazem uma projeção muito interessante para nós, tá? Os números trazem projeções muito interessantes para nós. Então, as projeções de 2024 a 2030, elas respondem se vale a pena o investimento. Eu não digo só vale a pena o investimento você comprar uma tecnologia, mas você ser um especialista em laser. O peso que isso gera no seu currículo de você ser um especialista em laser e você conseguir aumentar o seu ticket médio, tá bom? Olha, Drica, aqui tá me dando. A sessão foi encerrada porque sua conta está conectada em outro dispositivo, tá? Então, não sei aqui que Zoom é uma coisa de louco. Mercado global, taxa de crescimento e projeção até 2030. Eu tenho um time de professores que trabalha em parceria comigo. Elas são profissionais da estética, da beleza, da biomedicina, da farmácia, e dentro do currículo delas, elas atendem na clínica delas e elas atendem em outras clínicas de colaboração. E hoje a gente fala desse mercado multidisciplinar de coworking, enfim, e de colaborações que a gente tem também do mercado. Então, qual é o peso de você ter uma formação em lasers que a gente tem no nosso currículo? É impressionante. Então, vai trazer essa robustez para vocês, tá bom? Então, investir em laser agora é uma demanda crescente. Os pacientes eles estão cada vez mais informados, eles buscam procedimentos que trazem essa comprovação. Ele vai te dar uma diferenciação profissional. Trabalhar com lasers, ele está aí nas nossas formações Brasil, Estados Unidos, Europa, Ásia. Ele vai fazer um retorno acelerado e ele vai te dar segurança e eficácia, porque são procedimentos hoje já consolidados, que têm muitas publicações científicas e que você vai ter um aquecimento do seu currículo, seja ele no Brasil, Estados Unidos ou na Europa, porque hoje a gente já não tem mais esse limite de barreira. Então, olhar para esse mercado e propor uma especialização, ele é sim um diferencial que você deve fazer. Dani, eu fiz um cursinho de depilação a laser. Ótimo. Tá depilando bem? Tá dando resultado essa depilação? Não, eu tô evoluindo pouco. Continua na jornada. Dani, eu fiz ali um cursinho numa clínica que queria alugar. Faz uma especialização, faz uma imersão. Não fica no raso, não fica no raso. No raso você não se especializa. No raso você não se diferencia. No raso você não transforma. Você faz um pouquinho de cada coisa e não se especializa. Vive uma jornada. Traga isso para o seu currículo. Traga isso com segurança, né? Eu tenho muitos alunos que vivem uma jornada de transformação, que começaram com um curso, investiram numa tecnologia, reformaram a clínica, montaram mais uma segunda clínica, agora estão com 4 clínicas. Por quê? É sorte? Não, é dedicação para que isso de fato aconteça. Claro, se todo mundo fizesse, não teria. Eu falo assim, se todo mundo fosse avião, será que a gente teria aeroporto para todo mundo? Mas e quem é avião? Avião voa mais alto, avião vai mais rápido. Seja avião, viva essa jornada. Então, pega, sai do raso, porque não dá para você ter um ticket médio interessante se você não tem uma informação que você vai entregar esse sucesso para o seu cliente. Olha, eu vou no meu contador. Se o meu contador fala assim para mim, olha, Dani, eu vou ver para consultar a redução do imposto da sua categoria. Beleza. Ele vai ver para consultar o imposto da minha categoria. Ele não é especializado em mim. Ele não é especializado na área da saúde. A segunda pergunta que eu faço para ele, ele fala assim: tá, tudo bem, eu vou.
eu vou pesquisar. Eu já vou falar, meu, esse cara não é para mim. Por que que vai ser diferente para você? Quando o seu cliente chega aí e pergunta sobre um procedimento de lasers, de impacto, de cicatriz, do RAI, que hoje está nas nossas mídias, e você fala, ai, vou pesquisar, vou ver. Ela já vai falar, esse profissional não é especialista para mim. Então, a especialização é o que vai diferenciar, né? Clínicas que vêm de alto ticket, que investe em alta tecnologia, precisa ter um currículo alto de transformação. Dani, eu ainda não entendi a diferença desse laser. Ótimo, é o momento para a gente decifrá-los. Por que que esse faz essa transformação? Por que que esse tem essa indicação? Por que que esse tem um cromóforo ouro? Por que que esse tem um cromóforo prata? Então, hoje, nós ainda temos fatias no mercado que ainda estão abertas e disponíveis para a gente dominar. Depilação a laser, depilação com laser de diodo, depilação com luz intensa pulsada, depilação 3D, 4D. Nossa, eu ainda tô lá no diodo. Eu só tô ainda com um comprimento de onda. E hoje, quando eu vou numa feira, já tá entrando quatro comprimentos de onda na mesma ponteira. Olha o quanto o mercado ele está evoluindo. Por que que é mais interessante um laser que ele entrega, às vezes, três comprimentos de onda, quatro comprimentos de onda, porque ele faz preservação de tecido, ele faz miscigenação, ele diminui o downtime de uma depilação. Depilação há 5 anos atrás, você tinha que, durante todo o tratamento da depilação, você tinha que ficar sem se bronzear. Fala isso no Brasil, que você tem que ficar sem se bronzear. Fala que o seu paciente não pode se expor ao sol e principalmente em áreas como norte, nordeste, centro-oeste, que são áreas muito quentes e que a gente tem uma miscigenação muito grande. Então, a evolução da tecnologia, ela acompanha o comportamento do nosso paciente. E o quanto isso, de fato, vai gerar no aumento de ticket. Você vai dizer mais sim do que não. Olha, paciente, você vai fazer hoje a sua depilação e aí você daqui 30 dias vai voltar, você não pode se bronzear, você tem que hidratar a sua pele, mas essa tecnologia. Essa daqui, que traz três comprimentos de onda, ela faz uma preservação de tecido e você pode agora reduzir o seu tempo de espera de exposição de 30 dias para 7. Tá, meu ponto. Então, a gente tem o quê? A gente tem exatamente a evolução da tecnologia, ela nos torna mais sim do que não. Tratamentos de rejuvenescimento facial. Um peeling, né? Um peeling químico. Um peeling químico ele tem uma proposta de aplicação em face lateral, depois face média, depois face superior porque a pele lateral ela é mais grossa que a pele média, que a pele de frontal. Quando você vai para um laser, você escolhe a profundidade, o tamanho desses pontos de entrega de laser e a pele sai de uma maneira casca de cebola, ela sai de uma maneira mais uniforme. Quem nunca fez um peeling a laser que ele descama rapidamente a primeira linha de zona frontal, e quando ele vem para a zona lateral, ele vai perdendo força de descamação. Aí você tem que chamar o seu paciente na clínica e fazer uma certa ablação, né, um dermoablação ali para ele descamar aquela lateral. Isso não acontece com laser. O laser ele te dá uniformidade, porque ele vai te dar escolhas de configuração que faz a descamação em casca de cebola, uma descamação mais uniforme, mais segura e mais profissional. Olha que interessante. E aí você salta daquela sessão de 120, R$ 150 do peelinzinho para uma sessão de 800 a R$ 3.500. Por quê? Porque é tecnologia. Porque ele tem uma governança de resultado de melhor qualidade. Tratamento de manchas, melasma, hiperpigmentação, lentigos. Gente,
País miscigenado, país manchado. País com muito fototipo, país manchado. Melasma. Puxa, e a nossa longevidade? Mais manchas, mais disfunções de pigmentação nós vamos ter. Tá? Então, tudo isso ele vai transformar os nossos resultados. E aí a gente vai falar de laser lipólise, endolaser, lasers que vão desde o nosso consultório até clínicas, até consultórios, até cirurgia plástica. Hoje com laser, né? Porque em vez de você tira o subcutâneo, lipoaspira, como é que você cola a pele lá no SMAS? Com laser. E é isso que o laser faz, o endolaser faz. Então a gente tem que olhar para esse universo e saber que ele tem uma jornada de dedicação sua, mas é para que você se diferencie do mercado, para que você realmente assuma um papel de autor de entrega, que você vai ter uma agenda mais aquecida, que você vai ter uma dominância que vai te afastar da concorrência. Dani, por que que você se especializou em alta tecnologia? Eu tinha uma clínica de estética no centro de São Paulo. Quem conhece aqui São Paulo conhece o Edifício Itália. E eu era empresária, eu tinha 5 salas de estética e salão de beleza no Edifício Itália. E ali, quando uma funcionária saía do meu consultório, do meu instituto, ela alugava uma salinha e levava o meu cliente, porque eu só fazia massagem. Quando eu investi na primeira tecnologia de laser, eu comecei a reter. Por quê? Porque a minha concorrente não conseguia investir em tecnologia. Então, eu comecei a trabalhar a retenção de cliente. Retenção de cliente, porque só eu tinha aquela tecnologia, só eu tinha aquele acesso. Mas tudo bem, Dani, eu não vou comprar, aluga, mas entrega o que os grandes centros entregam. Entrega o que uma clínica Human Laser entrega, que aqui é uma das clínicas mais sofisticadas de São Paulo. O que que ele tem? Massagem? Sim, mas ele tem alto ticket, ele tem altas tecnologias. Então, a alta tecnologia, ela vai te diferenciar da concorrência, ela vai fazer retenção de pacientes. Mas tudo isso você precisa também entregar uma jornada, você vai ser altamente cobrado. Quem já esteve aqui comigo no meu instituto sabe, você pode sair para almoçar e matar a fome, ou você pode sair para almoçar e viver uma experiência. Eu falo, ó, se a gente está aqui na aula, daqui a pouco a gente vai descer, vai aqui na esquina e vai almoçar. A gente vai matar a nossa fome. A gente vai comer, a comida vai ser ok, a gente vai resolver o nosso problema, que é a fome. Agora vai para um outro lugar, vai viver uma experiência. Como é que você vive essa experiência? Você vai escolher a roupa, você vai escolher quem vai com você. E isso é viver uma experiência. O que que você vai entregar no seu consultório? Você só vai matar a fome do seu paciente ou você vai propor para ele uma experiência? Você vai ter uma recepção legal, você vai ter um café gostoso, você vai ter um bolinho, né, bem arrumado, bem organizado, você vai ter uma presença, você vai ter uma persona ali falando um jaleco bacana. É isso que te diferencia. Senão você só vai viver da estética, sobreviver da estética, e você não vai se transformar, você não vai realizar seus sonhos. Então, a gente está aqui, né, véspera da virada de 2025 para 2026, e tá todo mundo aí, e aí, qual é a tendência? Qual é a tendência? Qual é a tendência? A pessoa ainda está parada lá há 10 anos atrás. Quando a gente fala da física, do laser, e agora a gente entra aí no nosso decifrando laser. Pronto. Quando a gente fala do laser, agora a gente vai virar, tá? Nossa cabeça. Eu estava falando agora de transformação, eu estava falando agora por que que você tem que se diferenciar. Beleza. Agora a gente vai entrar na física. Ai, Dani, pelo amor de Deus, eu sou da biológicas, eu não gostava de física. Pois é.
mas tudo que a gente fala de tecnologias estéticas é física. Deixa eu ver aqui o chat, tá tudo bem? A Auricélia Santos, quando possível, me fale sobre o Infinity Duos, por favor. O que que você quer saber do Infinity Duos? Beleza. Vamos lá. Agora vamos para a física, hein? Vamos agora decifrar esse negócio. Bem, laser. Laser é luz. O que que gera luz no nosso mundo todo dia? O sol. O sol é luz. O sol é quente. Então, o sol é uma luz que transfere calor. Posso dizer que o sol é o nosso laser natural? Sim. Então, o sol, todos os dias ele aparece, né? Só quando não tá nublado, mas ele apareceu. O sol, ele é uma forma de transferir energia, calor. Quando a gente olha para o laser, ele é uma luz que transfere calor. E esse calor, ele vai gerar uma transformação no nosso tecido biológico, certo? Eu posso tomar sol todos os dias? Pode. Ele vai transformar o meu tecido? Vai. Se você tomar sol um dia, 2 dias, você vai se bronzear. Se você tomar sol 7 dias, 30 dias, você vai queimar. Se você tomar sol 6 meses, um ano, você vai começar a ter danos irreversíveis. Eu estou transformando o seu tecido. Então, luz, sol, luz, laser, transformação. Precisa ter dose correta? Sim. Precisa ter indicação correta? Sim. Precisa ter gerenciamento do profissional? Sim. Maior exemplo para você trazer para o seu raciocínio é o sol. A luz do computador, uma vez por semana ela faz mal? Não. Todos os dias ela faz mal? Todos os dias, 6 horas por dia, olhando para o computador faz mal para a sua pele? Faz. Porque ela está transformando o seu tecido biológico. Então, ele tanto pode ser um benefício quanto um malefício. Tudo bem? Beleza. Então, quando a gente transforma a luz, a gente entende a luz, a gente transformou o mundo. Nós vivíamos lá na época das cavernas, quando o Sapiens, o homem das cavernas, fez o fogo. O fogo não é luz? É luz? É uma combustão. É uma luz de combustão que gera calor. Ele começou a cozinhar e ele começou então a se alimentar de carne e ele conseguiu fazer uma evolução cerebral, enfim. Então a luz, gente, ela pode ser um benefício e ela pode ser um malefício. Como que a gente vai transformar isso? Se a gente errar na dose, se a gente errar na configuração, se a gente errar na passada, malefício. Se a gente acertar na dose, se a gente acertar na indicação, se a gente acertar na condução, transformação. Olha que legal. Então, ele é uma linha tênue entre você acertar e você errar. E ele tem que vir de um domínio. Quando a gente usa a luz
no Egito, a luz solar, a lente, a gente começa então a tratar doenças. Se a gente trata doença, a gente consegue aumentar a longevidade do paciente. Se a gente consegue aumentar a longevidade do paciente, a gente consegue viver mais. Então, a luz, ela sempre está relacionada à transformação. Hoje, a gente está olhando para a estética, mas ela vai trazer benefícios fisiológicos que vão trazer essa qualidade da estética. Quando a gente fala desse desenvolvimento, ele vai trazendo essa revolução de usabilidade. Medicina, saúde, estética, beleza, rejuvenescimento, longevidade. Manter a qualidade do fio capilar, manter a micose de unha controlada. Mulherada, a gente na menopausa, a gente tá ficando com o nosso corpo mais doce, mais alcalino, menos ácido. A gente tem micose de unha de pé e de mão. Por que que a gente não tá olhando para essa mulher e dizendo assim, mulher na menopausa, você vai ficar mais alcalina, vai te dar micose de unha de pé. Aí você vai ficar com aquele constrangimento da sua unha pintada, aí não vai respirar. Aí você usa medicamento, vai ficar um ano fazendo medicamento, às vezes pouco evolui, você vai lá, faz duas sessões de laser Nd:YAG ou duas sessões de laser de Thulium ou duas sessões de laser de CO2, você resolve o problema. Você encurta, você devolve a beleza e a longevidade desse paciente. Como um laser, como uma luz, a gente vai entender. O sol é uma luz que transfere calor. O laser é uma luz que transfere calor. Se ele for excessivamente colocado energia, ele vai transferir calor, 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 até evaporar. E uma luz intensa pulsada, ele é uma luz em arco-íris. Ele já não tem a característica do laser, colimado, coerente, não divergente. Qual que é essa informação que a gente precisa ter dessa informação aqui, desse slide? Que o laser, ele é colimado, coerente, não divergente. Significa que o laser, ele vai ter um comprimento de onda, ele vai ter uma indicação principal e ele vai ser coerente com essa indicação principal, que é através do cromóforo, que é a célula que interage com aquela luz. No nosso Sol, a gente tem dois comprimentos de onda: luz UVA e luz UVB. A luz UVA, ela vai desidratar a pele, e a luz UVB, ela vai pigmentar a pele. A luz UVA, ela aquece a água, e a luz UVB, ela ativa a melanina. Então, o sol não é um laser, mesmo que a gente deu aí um exemplo. Ele é uma luz não colimada, não coerente e divergente, por isso que ele tem essa espalhabilidade. Então, significa que aquele comprimento de onda ele interage com a água, então ele envelhece a pele, porque ele desidrata a pele. E o outro comprimento de onda ele pigmenta, por isso que ele bronzeia, mas excessivamente ele mancha. Já o laser, ele é colimado, coerente, não divergente. Então, ele vai ser como principal uma indicação. Então, a gente vai ter laser para rejuvenescimento, laser para pigmento e laser para sangue, para vaso. Porque esses são os cromóforos principais da nossa pele. Quando a gente olha para tudo isso, para todos esses lasers, fotona, CO2, Pison, Lavian, a gente está olhando para as marcas. Eu preciso saber o RG desse laser. Se eu sei o RG, eu sei o cromóforo e eu sei qual é o tecido que ele vai interagir. Quando a gente fala dos lasers, a gente tem laser quente e laser frio. Eu ainda tenho alunos que confundem.
Eles são iguais? São. O que que muda? Potência. Sabe o Sol? O Sol, de novo o Sol. No inverno, ele está mais longe da Terra. Então, ele está mais fraco a sua incidência solar, porque você tem uma dispersão maior. O laser quente é um laser que ele tem mais joules, mais potência, mas às vezes o comprimento de onda dele é semelhante. Então, você pode pôr o seu laser com mais potência ou com menos potência. É isso que diferencia. Quando você entrega potência, energia, calor, você vai transformar o tecido através de um processo inflamatório indutivo. Quando você entrega menos potência, menos calor, você faz biomodulação. Quer um exemplo disso? Quer. Já fez depilação a laser? Já. Depilação a laser é queimar o bulbo do pelo, queimar, cauterizar o vaso que nutre o pelo. Quando você não entrega a energia suficiente para queimar ou cauterizar o bulbo do laser, do pelo, o pelo cresce. Em vez de você depilar, o pelo volta mais grosso. É, Dani, eu já percebi que quando eu não dou, eu tô com medo, sabe, de depilar, eu entrego às vezes uma energia baixa e o pelo do meu cliente volta mais grosso. Por quê? Você biomodulou. Então, o laser frio, ele é um laser de regeneração, de cicatrização, de controle de processo inflamatório. O laser quente, ele é um laser que ele vai entregar um processo inflamatório para ter uma resposta biológica indicada. Isso é ruim? Não, isso é bom. Então, de novo, o laser quente, ele é uma entrega de um processo inflamatório intencional, indutivo, para que você tenha uma resposta biológica desejada. É muito comum o pessoal falar assim: "Ah, eu fui fazer um laser e me queimaram". Calma lá. O laser, ele muitas vezes é uma modelação através de uma queimadura, de uma transformação de inviabilidade de tecido. Então, se eu tenho uma sinalização inflamatória, Nada. Você assistiu? se eu tenho uma sinalização inflamatória intencional, eu preciso saber se o corpo do meu paciente está desinflamado, se o corpo do meu paciente está possível de ser responsivo. Ah, eu não vi nada disso, Dani. Eu fui lá, peguei o laser e pau. E aí? E se ela está inflamada? Se ela não está preparada? Se ela está desidratada? Se o melanócito dela está ativo? O risco desse desenvolvimento ser ruim é enorme. Aí temos o quê? Fiz o laser e manchou a minha pele. Fiz o laser e não rejuvenesci. Fiz o laser e a minha pele ficou feia. Fiz o laser e manchou. Por quê? Porque você não preparou a pele antes. Você não soube conduzir o que aconteceu de errado, ou você não soube conduzir o remodelamento desse tecido de blindagem. E qual que é o nosso desafio? Nosso desafio é que nós somos um país altamente miscigenado. E o país altamente miscigenado são países, são peles que respondem a aumento de temperatura. Aumento de temperatura, risco de mancha. Aumento de temperatura, melasma. Aumento de temperatura, hiperpigmentação pós-inflamatória. Uma acne simples pode virar uma mancha prolongada e às vezes até permanente. Então, todos os nossos lasers, eles trazem informações no seu RG. Se ele interage com a água, se ele interage com a melanina ou se ele interage com o sangue.
Não há um laser que atinja tudo, mas claro que a gente tem uma indicação para ouro, prata e bronze. Então eu tenho um laser que ele não, ele interage com a água, então ele faz rejuvenescimento, ele faz peeling, ele faz estria, ele trata flacidez, ele trata mucosa vaginal, mas ele tem uma resposta no pigmento. Mas ele é ouro no rejuvenescimento. No pigmento, talvez pode ser que a gente vai ter que interagir com um cosmético, que a gente vai ter que interagir com um outro remodelamento para potencializar a força. Por isso que a gente abre catálogos de 45 protocolos, de 25 protocolos, porque eu junto a ciência de um dermocosmético, eu junto a ciência de um ativo, eu junto possibilidades que eu faço com que ele vá respondendo com equiparar, ele vai equiparando a tecnologia que ele não seja ouro. Um laser de CO2 fracionado não faz mancha, ele faz água. Por que que então ele clareia a pele? Porque eu uso uma ciência do dermocosmético associado. Eu uso uma ciência do nutracêutico. Você pode ligar o ar, por favor, Trica? Então, colimado, coerente, não divergente. É você saber o que ele é ouro e quando ele não é ouro, o que que você vai fazer junto para que ele se torne uma resposta positiva. Mas você tem que saber que ele não é ouro. Você tem que dominar que ele não é ouro, entendeu? Ah, um laser de picosegundos, um laser ND-YAG, né? Um laser ND-YAG, 1064, 532. Mas agora, por exemplo, uma empresa muito interessante, que é a Soupele, trouxe uma ponteira 755 fracionada. Por quê? Porque é um laser que interage com o pigmento, mas se você manipular uma lente, ele faz uma proposta de fragmentação de tecido e de drug delivery. Então a gente começa a usar a física a nosso favor e há um retorno mais interessante a um catálogo de indicação. Então, cada laser vai interagir com o cromóforo-alvo principal: melanina, oxihemoglobina e água. Se eu tenho um laser que faz CO2 fracionado, Lavian, Pison, Erbium, Túlio, eu tenho que ter água no meu tecido. Quanto mais água eu tenho, mais interação eu É, vou bom ter, dia. mais absorção. Quanto mais pigmento eu tenho para um laser. Ai, ai, eles estão felizes. Deixa eu fechar aqui o microfone de vocês. Tô gripado. Gripada. Não sei se vocês estão também com os H1N1. Meu Deus. Tá bom? Vamos lá, que tá gostoso, não tá? Então vamos lá. Olha que interessante. Eu não avisei o meu cliente que veio fazer depilação aqui que ele tinha que fazer tricotomia. Eu não avisei o meu cliente que veio fazer depilação dos pelos. Pelo é melanina. Então eu tenho que ter um laser que lê pigmento. Eu não avisei. E aí ele chegou aqui peludo.
E aí eu vou pegar aquela gilete safada da Bic, sei lá, que é barata, né? Não é que ela é safada, é só porque ela é barata. E aí eu vou raspar o pelo dela. Na hora que eu raspo o pelo, eu corto a pele. E aí eu tenho um laser que vai ler a melanina e eu tenho um laser que vai ler o sangue. Ó, quanto que é o diodo? 810, tá vendo? Que ele lê a melanina e ele lê o sangue. Está vendo que o laser com comprimento de onda 810, ele não lê a água. Então, se a pele do meu paciente está hidratado, não, enfim, o diodo, ó, não vai nem ler. Então, não adianta eu tentar, como indústria, vender um diodo para fazer rejuvenescimento. De novo, não adianta eu vender um laser de diodo para fazer rejuvenescimento, porque o comprimento de onda não chega lá. Mas a melanina e a oxihemoglobina, elas vão competir pelo comprimento de onda. Então, quando você não orienta o seu cliente que ele tem que vir raspado e você raspa no seu consultório e você microcorta a superfície da pele do seu paciente, ele subiu o sangue. E o sangue vai competir com a melanina. Então ele vai dobrar a dose de absorção desse laser. E aí você pode queimar. Aí você fala: "Nossa, fiz 10 virilhas, queimei uma, e você não percebeu que você queimou, sensibilizou, porque você raspou. E aí era um cromóforo competidor. Então, quando você tem essa física muito clara na sua mente, você diminui as intercorrências. Ah, por isso que pedem para o paciente vir raspadinho? Por isso que não é legal raspar no consultório? É. Porque às vezes você vai raspar com aquela gilete ruinzinha, baratinha, e aí você vai cortar. E aí ele vai competir. E ele vai somar a força da melanina e da oxihemoglobina, porque o comprimento de onda é adequado. Olha aí, tá vendo? É disponível. E aquela empresa que falou: olha, o meu laser aqui de diodo, Drica, aquele meu laser de diodo lá, sabe? Olha, ele tem um protocolo aqui que ele rejuvenesce a pele. Gente, não tem como o diodo fazer leitura na pele, na água. Ele não vai responder com formação de colágeno e elastina, porque ele não vai entregar lá, ele não vai nem ler. Ele só vai começar em 900. Ah, mas o 1064 lê. Sim, o 1064 lê. Um NDIAG ele lê. Olha lá, ele lê a água, bronze, ele lê o sangue, prata, e ele lê a melanina, ouro. Olha que lindo. Não é lindo? Isso é física do laser. Isso é lindo. Isso é lindo. Isso é lindo, 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 lindo. Entendeu? Então, quando a gente olha, então quando a gente olha as marcas, você domina. E você às vezes faz um bom investimento em uma, de acordo com o que você tem, e você começa a ter uma interação. Ah, mas Dani, veio uma tecnologia agora que tá todo mundo querendo. Ótimo, ela vai ler o quê? É a água, e a água ela vai estar numa superfície maior, ou ela vai estar mais profunda, ou a gente vai ter uma performance de acordo com o nosso paciente. Cada comprimento de onda, ele vai ter um cromóforo alvo e ele vai ter uma profundidade específica. Olha que lindo. Laser Nd:YAG, que é o que a gente já vai falar agora dele. Ele vai ser o laser mais longo, preserva muito tecido, pode trabalhar com fototipos altos, mas a ponteira 532, eu falo muito nos meus cursos, tira ela até do consultório. Por quê? Porque ela vai fragilizar a pele, porque ela vai acumular dano térmico
explosivo na superfície da pele. E aí ela pode gerar muitas vezes uma intercorrência, porque a gente tem que pegar o entendimento da física, a gente tem que adequar o nosso país miscigenado e tropical e a gente tem que entregar protocolos de sucesso. CO2 fracionado, 10.600 superfície, tá? Por quê? Porque a água está na superfície. Então, por mais que ele seja maior comprimento de onda, né, da nossa escala de laser, ele vai ficar na superfície da pele, porque ele não vai se aprofundar, porque o cromóforo alvo dele está na superfície da pele. O cromóforo alvo dele está na superfície, ele não está profundo. Então ele pode ser o laser mais maior comprimento de onda, mas a interação dele é superficial. E aí, o nosso decifrando laser, ele vem da pigmentação da nossa pele. Por que que a gente tem um desafio? Porque nós somos miscigenados, nós somos pigmentados. E o sol, o laser, a radiação solar, ela tem afinidade por tecidos pigmentados. O tecido pigmentado, ele absorve mais a luz e ele retém mais a luz. A pele, ela funciona como um escudo, funciona como uma defesa. Se você tá na praia e o dia tá muito quente, você vai procurar um guarda-sol. O guarda-sol, ele vai fazer exatamente a função da melanina na pele. Então, se você tá num guarda-sol, você tá fazendo uma sombra. Ai, um pouco mais suportável para você estar naquele ambiente quente. Então, a nossa pele, que tem a pigmentação, ela tá fazendo uma função de guarda-sol, de proteção. Proteção do quê, Dani? Das células fundamentais do nosso corpo. Então, quando a gente evolui no planeta Terra, os indivíduos que habitavam as áreas de maior incidência solar, eles tiveram uma transformação da sua pele. Presta atenção nisso. África, Austrália, Arábia Saudita, países do Oriente, Brasil, América Latina, América Central. Olha aí essa faixa. Nós todos os seres humanos na Terra, nós temos a mesma quantidade de melanócito, mas os nossos melanócitos, eles trabalham de maneira diferente. Pessoas que se adaptaram e se desenvolveram em países, em lugares que têm uma alta incidência solar, eles desenvolveram uma característica de pigmentação rápida. Dani, isso eu entendi. Agora, o que isso influencia no laser? Para quem está disparando o laser, para quem está aplicando o laser. Pessoas que têm a pele pigmentada, fototipo 3, 4, 5, 6, retém mais luz, retém mais energia, retém mais calor. Isso é um princípio físico. O carro preto é mais quente que o carro branco. Você põe dois carros no sol. O carro preto absorve mais calor e retém mais calor. O carro branco absorve menos calor e retém menos calor. O carro preto absorve a luz e retém.
o carro branco reflete a luz. A pele preta absorve mais laser e retém mais laser. Maior risco de queimar, maior risco de manchar pós-laser, porque ele está acumulando mais energia, ele está acumulando mais temperatura. Então, sempre que você tiver uma pele fototipo 3, 4, 5 e 6, você vai ter que entregar menos energia. Você vai ter que fazer um gerenciamento da entrega dessa energia. Você vai ter que preparar essa pele antes, com mais hidratação, mais blindagem de resposta inflamatória. Dessa forma, você vai acertar mais e errar menos. Agora, se você está aí no sul do país, só atende fototipo 1, 2. Curitiba, quase não tem sol. Ou você está aí na Europa, no norte da Europa, Alemanha, Austrália, Áustria. Você só atende gente branca. Aí você vai escrever um artigo, você fala, olha, eu uso 100 watts em todo mundo. Ótimo. A pessoa aqui no Brasil pega o seu artigo e duplica aqui, faz 100 watts em todo mundo bronzeado. Dá ruim. Por quê? Porque não respeitou a ambiência, não respeitou o fototipo e fez uma condução errada. Sabe quantas vezes eu já errei nisso? Putz, ó. Até falar, gente, é óbvio, mas eu também já errei. A gente só está encurtando aqui os erros, as jornadas dos erros. Temperatura, pigmento de tatuagem. Olha o desafio que a gente fala lá no nosso Remove 25. Cada pigmento tem uma absorção do laser, tem uma retenção e tem uma transformação. Por que que a tatuagem preta sai mais rápido? Porque ela absorve muita energia e ela fragmenta muito pigmento. O pigmento amarelo, o pigmento vermelho, o pigmento verde, a asa do gnomo, né, da borboleta, ela não sai. Por quê? Porque ela retém menos energia e menos ela se transforma, menos ela estoura. Quando a gente fala da importância do filtro solar, é que ele vai ajudar nessa barreira. Ele vai fazer uma barreira de proteção. Mas a gente ainda não tem uma prática muito desenvolvida das pessoas usarem o filtro solar. Quantas vezes eu faço um CO2 aqui, o paciente fala, ah, mas eu estava em casa, eu achei que não tinha incidência. Não tem incidência, porque é uma barreira. Se eu estou fazendo uma remoção da sua barreira, uma alteração da sua barreira, eu preciso ter um agente de barreira para proteger. Então, o filtro solar, ele vai fazer um efeito guarda-sol todos os dias, progressivamente e principalmente quando você faz uma aplicação de um laser, que você está diminuindo essa barreira. Então, nós vamos ter lasers que vão alterar a barreira da nossa pele e vamos ter lasers que não vão alterar a barreira da nossa pele. Os lasers que alteram a barreira da nossa pele, eles são os lasers ablativos. São os lasers que eu vou mudar, eu vou abrir canais. E toda vez que eu abro canais na minha pele, eu vou mexer com o meu sistema imunológico. Toda vez que eu não abro barreiras na minha pele, eu não vou alterar demasiadamente o meu sistema imunológico. Então, quando eu faço um CO2 fracionado, umérbium, um laser de túlio, eu estou afinando, eu estou criando microcanais na minha pele. E aí eu estou deixando ela biodisponível para o ambiente. Então, eu vou ter soldadinhos sendo migrados ali
para fazer ação de barreira da pele. Quando eu não tenho esse ablativo, quando eu não abro esses canais, eu tenho uma preservação de barreira, mas eu tenho um limite de drug delivery. Eu não consigo colocar ativos lá dentro. E tá tudo bem. Então, por que que esse eu posso usar um cosmético e por que que esse eu não posso usar um cosmético? Eu tenho que ir para um dermocosmético, porque ele abre ou não barreira, porque ele vai interagir ou não. Então, se eu tenho um cosmético, eu comprei um creme maravilhoso da Vichy, ótimo. Ele é um creme com petrolato, ele é um creme com fragrância, ele não pode ser permeado, porque ele não pode invadir a barreira da pele, porque ele não é biocompatível. Então, qual é o cosmético que eu uso? Abre barreira ou não abre barreira? Interage com pigmento ou não interage com pigmento? Vai inflamar ou vai gerenciar a inflamação? É isso que muda. Aplicação da ponteira, aplicação sempre a 90 graus. Toda vez que você não aplica a 90 graus a ponteira da pele, ela vai aumentar a reflexão. Eu faço laser e eu descamo. Eu faço laser no meu paciente e eu descamo. Por quê? Porque você não está aplicando o correto. Você não está interagindo com a absorção do tecido. Você está refletindo ele e ele está pegando no seu rosto. Você faz laser 4 vezes por mês, você está descamando a sua pele 4 vezes por mês, porque você está bobeando na forma de entrega da energia. Laser ND-YAG, um dos lasers que eu mais amo falar. São lasers que interagem com pigmento. São lasers que têm dois comprimentos de onda. O primeiro dele, 1064. Depois a gente dopou, cortou a lente e tornou ela 532. Extremamente superficial. São lasers que interagem com pigmentação. Melasma, olheira, vaso, tatuagem, hiperpigmentação pós-inflamatória, é, peeling de Hollywood, são lasers que interagem com o pigmento. Dani, eu tenho um laser NDAG, eu posso propor um rejuvenescimento na pele da minha paciente menopausada, enrugada, grossa? Não, ela não vai fazer nada. Mas ele vai fragmentar a melanina, vai fragmentar o pigmento e vai cauterizar os detritos do melanócito. Então, ele vai ter um comportamento para pigmento. E ele não vai ter um comportamento para rejuvenescimento, a não ser que a sua tecnologia evoluiu. E aí ele te deu uma ponteira 755 favo de mel. Porque o mercado ele tem que rapidamente entregar soluções para gente. Então, ele vai trazer um comprimento de onda profundo, longo, espalhando energia, preservando o acúmulo térmico superficial. Ele vai fazer principalmente segurança em fototipo alto. Ele vai trazer pigmentação, melasma, tatuagem, risco de pigmentação mínimo. E aí, olha só como evoluiu. Ele começa com 1064 e 532. Ele faz uma fragmentação do tecido. A gente cria uma ponteira 1320, que é a ponteira do peeling de carbono. Por que o peeling de carbono? Eu passo uma pasta preta no meu rosto, eu torno esse alvo superficial, eu esfrego na superfície da minha pele e eu aplico laser para que ele fragmente o pigmento e a pele. Então, olha só, o laser ND-YAG, ele não é um laser para renovação da pele, ele é um laser para pigmento. Aí nós desenvolvemos uma pasta preta, um peeling de carbono, que a gente passa na superfície da pele e quando a gente dispara, a gente fragmenta a pele. Então eu faço um peeling sem descamação. Isso é física.
porque eu uso um pigmento para roubar o tecido e fragmentá-lo. Mas ele continua sendo um laser para pigmento, entendeu? Então a gente vai brincando com a física dos lasers e entregando vários protocolos interessantes. Aí a gente trouxe agora a 755. 755 é um comprimento de onda da Alexandrite, mas a gente trouxe uma ponteira favo de mel. Ela é toda quadriculada. Até vulgarmente, eu chamo essa 755 favo de mel de ponteira Lavien. Por quê? Porque na hora que ela dispara, ela abre um chuveiro. E aí ela vai fazer uma fragmentação da superfície do tecido. Olha que legal. Quem que trouxe essa ponteira? A Soupeli é uma empresa que tá chegando, não, já é uma empresa brasileira, mas que está chegando com bastante robustez no mercado. Então, o que tem de novo no laser Nd:YAG? Tem de novo é você usar um peeling para camuflar a descamação, renovar a pele, fechar os poros, peeling de carbono, e uma ponteira que faz uma fragmentação de tecido com efeito drug delivery. Olha que legal. Ah, então significa que se eu tiver um laser Nd:YAG com uma ponteira 755, eu posso não ter um Lavien? Basicamente, se você usar o Lavien para drug delivery, para fragmentação, sim. Ela só vai te impedir de fazer capilar, porque aí ela vai ter uma leitura muito refinada para pigmento. Olha que delícia. Então a gente vai evoluindo. E ele é um laser nanosegundos. 2012, nós não tínhamos uma tecnologia facilitada. O mercado de tatuagem, ele era um mercado limitadíssimo ao mercado médico, de grandes lasers. Hoje você tem tecnologias a 70 mil reais, que abrem possibilidades de 25 protocolos dermatoestéticos. Pigmento, acne, cicatriz, olheira. E olha, um nanosegundos. Do nanosegundos, o que que ele faz? Ele pega uma pele pigmentada, você dispara o laser, ele excita o pigmento e ele fragmenta. Lembra que a melanina ela faz como um guarda-sol? Quando você estoura a melanina, você torna ela fácil para ser absorvida pelo macrófago. Então, como é que você trata o pigmento? Você estoura o pigmento, você rompe o pigmento e torna ele pequeno para o macrófago comer. Se você não rompe, ele tá lá e vai ficar lá, ó, ele tá lá e vai ficar a vida inteira. Só a título de curiosidade, o pigmento da melanina, ele é do mesmo tamanho do pigmento da tatuagem. Você não faz uma tatuagem, a tatuagem fica a vida inteira? Então, se você faz uma tatuagem e fica a vida inteira, a melanina do seu melasma, se ela não for tratada, ela também vai ficar a vida inteira na pele do seu paciente. Não vai sair, ela só vai sair quando ela for fragmentada por um laser. Dani, mas e o peeling? O peeling ele vai tirar a camada mais superficial, ele não vai tirar a camada profunda. Aí olha que interessante. Picosegundos. Um laser Nd:YAG, 1064, 532, mas ele é tão rápido que ele não tem um efeito térmico na pele. Ele é em picosecond. Lembra a luz pulsada? Milissegundos. Lembra do Nd:YAG que a gente acabou de ver? Nanosegundos. Isso daqui é um picosecond. Olha, eu falo assim, meu, eu tô viva para falar isso. Isso daqui é o sonho de qualquer pessoa que trabalha com laser, principalmente com pigmento, principalmente com tatuagem. Porque ele é tão rápido, que ele não entrega
residual térmico. Dani, se ele é tão rápido, ele não entrega residual térmico, ele é a melhor tecnologia para pele negra? Sim. Ele é a melhor tecnologia para o Brasil? Sim. Ele é a maior tecnologia para um Rio de Janeiro, Norte, Nordeste? Sim. Olha que lindo. Menos dolorido, mais seguro, mais funcional. Quanto custava um desse? 1,5 milhão de reais. Quanto custa hoje? 400 mil reais. Então, o que diferencia o nanosecond para o picosecond é que o nanosecond ele fragmenta o pigmento em tamanho de areia. O nanosecond ele fragmenta em tamanho de areia. Por isso que você tem que fazer mais sessões, porque o macrófago tem que absorver e eliminar. E o picosecond em tamanho de poeira. Então ele fica mais fácil de ser degradado e eliminado do nosso corpo. E o peeling de carbono é uma proposta que a gente tem do laser ND-YAG para entregar uma renovação de pele. Por quê? Porque eu estou usando a física do laser junto com o dermocosmético. Então, hoje, o peeling de carbono, ele vai entregar um resultado que foge da curva do princípio físico do laser ND-YAG. Quando você usa esse catálogo de 25 protocolos dermatoestético, você vai trazendo possibilidades de tratamento. E dessa forma, você consegue aprimorar o seu laser e não deixar ele inutilizado ou fazendo só uma indicação. Dani, as intercorrências. O que que é que acontece? Por que que acontece? Dose, energia, falta de conhecimento e gerenciamento do procedimento. Avaliar corretamente, preparar a pele, configurar o seu equipamento e cuidar do pós. Olha que trabalho feio. Em vez de você remover a tatuagem, você deu para o seu paciente uma cicatriz porque você não soube aplicar, porque você não soube identificar que você está aplicando errado. E agora, o que que você tem que fazer aqui? Poxa, você vai ter que fazer um trabalho de raspagem desse tecido. Você vai ter que fazer um CO2 fracionado para você raspar esse tecido e fazer um gerenciamento dessa cicatriz. Olha aqui esse caso. Fez uma aplicação, não sabe conduzir uma configuração, não sabe uma aplicação de gerenciamento, gera um processo inflamatório e aí tem uma evolução ruim. E o que a gente fala? Remoção de tatuagem é você gerenciar, remover um pigmento e entregar uma pele íntegra, sabendo que o laser é uma queimadura, sabendo que o laser ele é uma queimadura intencional, gerenciável e controlada. Dentro das indicações, é uma tecnologia incrível para países altamente miscigenado. Hoje, acessível 70 mil reais, um catálogo de 25 protocolos dermatoestéticos. Vamos falar dos lasers fracionados, que tem muita coisa nova acontecendo. Tudo que é fracionado, ele tem afinidade pela água. Erbium, túlio e CO2 fracionado. Quando eu tenho lasers fracionados, eu vou romper a superfície da minha pele. E se eu vou romper a superfície da minha pele, eu vou mexer no sistema imunológico dela. Eu vou aproveitar essa mudança da superfície da minha pele para colocar fármaco. Eu posso substituir microponturas? Eu posso substituir um microagulhamento? Claro, porque você está abrindo canais e colocando fármaco lá dentro.
A pele do meu paciente tem que ser preparada, ela tem que ser hidratada, ela tem que ser nutrida. Meu paciente tem que hidratar a pele dele, tem que beber água. A gente está vivendo aí tirzepatida, né? A gente está vivendo aí pacientes desidratados. Hidrate a pele, gerencie, diminua o risco dessas lesões serem tão exacerbadas ou então o seu laser não interagir com nada. Eu atendi 10 pacientes, 5 descamou, 3 não descamou, um deu hiperpigmentação. Eu não sei por quê, porque tem um gerenciamento, fazer uma avaliação e criar um cronograma de pele. Laser de Túlio 1927 nanômetros, ele vai trabalhar dentro de uma temperatura de 50 a 70 graus. Ele vai fazer ruptura de tecido, ele vai fazer drug delivery e ele vai fazer um downtime menor, mas encurtado. Ah, mas agora tá todo mundo falando do CO2 fracionado e eu vou pegar o meu túlio e vou jogar fora. Não, é só você aumentar joules, é só você aumentar a força, só você aumentar a duração de pulso. Eu tenho um Erbium 1550. Ele é um Erbium que ele aquece o tecido, mas ele não rompe a superfície. Ótimo. Quando que eu vou usar? Quando eu não quero descamar, quando eu não quero ter risco de hiperpigmentação pós-inflamatória. Mas agora todo mundo quer um CO2 fracionado, claro, porque saiu o fenol do nosso catálogo. Então as pessoas querem um resurfacing muito interessante. Você sabe trabalhar um resurface interessante? Você sabe gerenciar um processo inflamatório maior? Seu paciente está educado para isso. Aí eu vi que o CO2 é bom. Saiba que você vai ter um downtime maior, ou seja, em vez da sua pele descamar de 3 a 5 dias, ela vai descamar de 7 a 10 dias. O que que é uma fototermólise fracionada? Eu abrir esses microcanais na pele. Então, eu estou criando essas microzonas térmicas em colunas. Essas microzonas térmicas, elas entregam calor, e se entrega calor, entrega interação com a água. Se entrega interação com a água, gera processo inflamatório intencional que faz colágeno e elastina e firmeza. Só que esse tecido aqui, ele foi inutilizado. Tem um processo de cicatrização, dor, calor, rubor, tumor. Vai descamar e vai vir uma pele mais uniforme, mais bonita. Eu estou mexendo com a barreira do meu tecido. Tanto um Túlio, 1927, um Erbium, 2.940, um CO2 fracionado, 10.600 nanômetros, os três interagem com a água. Os três criam microzonas térmicas. Os três criam descamação, só que eles criam de formas diferentes em tempos diferentes. Um mais inflamado, mais tempo de prolongamento, mais tempo de interação, e o outro mais rápido. Tudo que é eventualmente mais rápido, menos térmico e menos lesão, mais seguro em fototipo alto, mais seguro em ambientes quentes, mais seguro no verão. Mas eu não estou dizendo que você vai fazer um laser e vai pôr o seu paciente para tomar sol na praia, porque a pele dele tá sensível. Então, entre o túlio, Erbium 2.940, porque a gente tem o Erbium 1550, mas ele não abre colunas de pele. Ele não abre microcanais. Ele faz o efeito bioestimulador, ele aquece de dentro para fora, gerando colágeno. E um CO2 fracionado, que eu tenho desde ponteiras dermatológicas a ponteiras microcirúrgicas, ele vai diferenciar a entrega de temperatura, tá? Então, pele branca,
Sucesso! Pele branca absorve pouco, menos energia, controle de temperatura. Pele morena, aumento de temperatura, retenção térmica, aquecimento, sinalização inflamatória. Pele escura, pele bronzeada, pele negra, retenção térmica, maior risco de pigmentar. O cara que é bom, o profissional que é bom, ele faz um CO2 fracionado numa pele negra, no Rio de Janeiro. Tá aí a doutora Kathleen, uma dermatologista negra, especialista em pele negra, atende todos os globais da Rede Globo, negros do país. Mas o que que ela faz? Ela diminui a dose, ela aumenta o espaçamento de um ponto ao outro e ela gerencia isso. Você já pensou você ser este especialista? Você ser essa pessoa que pega o laser e fala: eu sei, eu entendi, eu domino a física, eu sei como eu preparo antes, como eu conduzo agora e como eu faço depois. O quanto você é raro no mercado, o quanto você é elite no mercado, entendeu? O quanto você realmente se torna ali, ó, suprassumo. Quanto custa a sua hora técnica? Qual é o seu valor no mercado? É isso. Mas tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. É dominar a física e saber como você vai interagir com isso. Se nós vivemos num país miscigenado, você tem que dominar segurança pele negra. Ah, eu vivi a era do Lavian, que todo mundo aplicava o Lavian e é para todas as peles, todos os fototipos, todas as épocas do ano. O pessoal fazia Lavian e ia para praia. Não, todos os fototipos, todas as épocas do ano, mas ninguém está dizendo para você se expor ao sol pós-laser, porque aí vai dar ruim. Aí vai sensibilizar principalmente a barreira da pele. Dani, e agora no verão? Ué, menos energia, menos exposição térmica, mais blindagem de tecido, mais blindagem de nutracêuticos, mais blindagem de dermocosmético. Qual que é o drug delivery que você vai fazer? Ah, é de ácido hialurônico? Não, é blindagem de pigmento, niacinamida, TGP2 peptídeo, ácido tranexâmico, alfarbutin, que eles blindam a pele, eles acalmam a tirosina, e aí você não tem risco de hiperpigmentar. Que o nosso consultório, ó, não pode parar. Você que tem que dominar. Laser Lavian, 1927 nanômetros. Uma delícia trabalhar com laser de túlio. Uma delícia. O laser que mais abre canais na pele, sem cauterizar. É o laser que mais faz drug delivery na pele. É o laser que mais interage absorção. Olha que lindo! Capilar, micose, face. É delicioso. Por que que a gente está inutilizando ele? Porque não sabem dominar. Seja esse especialista. Quantas clínicas não pagarão para você? Nossa, maravilhoso. Túlio, uma tecnologia incrível, robusta, para fototipo alto, para temperaturas térmicas, para crescimento capilar. Poxa, vivendo aí tirzepatida, vivendo Monjaro, as pessoas aí perdendo o cabelo. Poxa, tá aí. Domina. E não caia no modismo, na onda de você não saber o que você está aplicando. Dá um time menor, de 3 a 5 dias. Melhor absorção de medicamento. Qual medicamento? Limpo, sem petrolato, sem sinalização inflamatória, para não gerar hiperpigmentação. Mas, eu fui lá na clínica fulano de tal, fez o Lavian, não fez drug delivery, não fez gerenciamento de pele e mandou embora. Aí queima a tecnologia.
Uma tecnologia linda. BB Glow Makeup Technology. E aqui, ó, qual é a duração? Duração, tempo de radiação. Se eu tô em épocas de muito verão, se eu tenho fototipo alto, minha duração térmica tem que ser curta. A minha potência tem que ser branda. O distance tem que ser prolongado, tem que ser afastado. O overlap, que é a sobreposição por empilhamento, tem que ser mínimo. Ah, mas ela tem uma cicatriz de catapora, então pode ser. Entende? Então, decifra o laser, domina o laser. Qualquer laser que vem na sua mão é sucesso, porque você domina, você tem esse entendimento da dominância dele. Olha que lindo. Microzonas térmicas, abertura de microcanais, drug delivery. Vamos falar do CO2, já entrando na reta final da nossa aula? O que tem de novo? Dani, eu posso fazer CO2 fracionado? Qualquer profissional da multidisciplinar, da estética e da dermatologia pode. Existem protocolos que eles vão precisar serem modulados por medicamentos. E aí a gente precisa ter a prescrição. Se você não é prescritor, você vai trabalhar dentro da área da dermatoestética. Se você é prescritor, da dermato e da harmonização orofacial. Porque vai ter procedimentos que você vai precisar fazer modulação de medicamento. Quais que são os desafios? O nosso paciente entender que um CO2 fracionado ele vai ter um prolongamento de procedimento, um downtime maior, uma sensação térmica maior. Mas tudo isso vai ter um rejuvenescimento melhor, vai ter um processo de descamação maior e você tem modalidades que você pode fazer com seu CO2 fracionado. CO2 fracionado, ele vai chegar até 400 graus. De novo, CO2 fracionado vai chegar até 400 graus. A gente vai trabalhar 400 graus no nosso consultório? Não. Mas Não. ele é um laser que ele é dermatológico, dermatoestético, ele é um laser cirúrgico e ele é um laser que ele pode ir para um centro cirúrgico para freno labial, para cortes com para cortes sem sangramento. Então ele é uma plataforma que ele vai te dominar. Que ele vai te dominar, não, que você vai dominá-lo. Ele pode ser ablativo. O que que é o ablativo? Abrir tecido. Ele pode ser não ablativo. Eu posso fazer um resultado Lavien nele. E ele pode ser híbrido agora, com modo microcore, que é o grande lançamento do mercado. Quando eu tenho não ablativo, eu tenho uma preservação de tecido. Dan, o que que isso significa? Que eu não tenho dano térmico, eu não tenho rompimento de tecido, eu não tenho risco de pigmentar. Toda vez que eu leso a camada superficial, o meu melanócito está lá. Eu só tenho risco de pigmentar quando eu rompo o meu tecido. Quando eu abro meu tecido e eu exponho a minha camada basal. E aí eu tenho riscos de pigmentação. Então você pode ter um CO2 fracionado e trabalhar todas as épocas do ano, desde que você entenda esse princípio aqui. E tá tudo bem. Então, nós, antes de termos o CO2 fracionado, ele era um laser que ele queimava todo o tecido, risco inflamatório, cicatricial, de pigmentação. Nós evoluímos com as colunas.
deixando o tecido preservado. Se eu deixo o tecido preservado, ele trata o tecido queimado, queimado controlado. Quanto mais tecido preservado, menos risco de hiperpigmentação pós-inflamatória. Quanto mais zonas térmicas distanciadas, maior o meu fototipo. Pele negra, menos energia, menos joules, maior distanciamento de zonas térmicas, de microzonas térmicas. É isso o segredo do CO2 fracionado. E o que que aconteceu aqui? Que apareceu lá no jornal. O que que aconteceu? Foi feito por um profissional médico numa paciente e ela contou essa história dela, desse CO2 fracionado, que é horrível, porque a gente está vivendo a era do CO2 fracionado, a gente quer entregar essa solução para o nosso cliente e aí aparece esses casos. O que que é isso daqui? Falta de configuração correta, falta de indicação correta e principalmente erro de aplicação. Isso daqui é um erro de aplicação. Por quê? Ele fez caixas aleatórias na pele do nosso paciente, do paciente dele, e aí isso vai gerar nivelamento errado de pele, energia errada. A sorte que ela é branca, a sorte, né, assim, menos mal, que ela é branca e que ela mora no sul do país, do Brasil. Mas é horrível isso. Então, usar uma aplicação, uma metodologia de aplicação, fazer uma marcação correta, aplicação em quadrados, quadradinhos, onde você tem uma preservação. A gente ensina tudo isso para você. Como que aplica corretamente, qual é a metodologia de aplicação, certo? Se eu tenho cicatriz de acne, pele negra, pele negra, CO2 fracionado, sucesso. Não, Dani, já entendi. Sucesso, lindo. Olha lá, ponteiras de CO2 fracionado, rejuvenescimento íntimo. Essa ponteira é a mesma que a gente tem no Fotona para fazer lábios externos, períneo, cicatriz, tecido. Aplicações extremamente funcionais. Depois, aplicação intravaginal, melhora da lubrificação, melhora do tônus, melhora do sistema imunológico do tecido, diminui aquela sensação de atrito. A mulherada vai viver mais, quer viver bonita, saudável. Olha que lindo. Aqueles lábios envelhecidos, enrugados. O que que hoje a gente tem no mercado? Hoje, uma quantidade de CO2 fracionado incrível. O que que cabe no seu bolso? O que que você vai aplicar? O que que vai ter de diferencial? Hoje já está saindo uma leva de CO2 fracionados portáteis que não ocupam tanto espaço, que trazem potência, que trazem peso de transporte adequado, que não ocupa tanto espaço. Lasers que trazem uma modalidade de evolução, né? Então, hoje está aí no mercado disponível. A gente que tem que conduzi-los e trazer da melhor forma. Falar do microcoring. O que que é o microcoring? É a junção do CO2 fracionado com uma fragmentação do tecido superficial. Esse é o grande must to have do que tem de CO2 fracionado. Ele faz a aplicação do CO2 fracionado e depois ele faz o microcoring.
O microcoring é uma aplicação que ele faz uma termocoagulação e ele aproxima a borda. Blέφaro, rejuvenescimento, cicatrizes de tecido. Então, ele faz junção de duas energias: CO2 fracionado em coluna e aproximação de borda. São esses procedimentos que você percebe a fragmentação e aproximação de borda de tecido. Laser de CO2 fracionado e o microcoring. Olha que lindo! Isso é o que tem de mais novo no mercado. Opa! O que que ele faz? Camadas diferentes, aproximações de rejuvenescimento. Quanto será que essa pele tem que estar preparada, hidratada? Lindo, né? Então, esse é a neocolagênese profunda. Ele melhora a textura. É isso que está assim de mais sofisticado e que a gente já tem aqui no nosso instituto. Quem trouxe de uma maneira muito acessível o microcoring é a Soulpele, que ela traz uma tecnologia aí de 170 mil com CO2 e microcoring. Microcoring e aproximação de borda, rejuvenescimento. Posso fazer só CO2? Pode. Posso só fazer microcoring? Posso. Posso fazer os dois? Pode. Risco de pigmentar menor. Por quê? Porque ele traz uma tecnologia de inovação de renovação de tecido. Olha que linda. Fototipo alto. Cicatriz, acne, pigmentação, textura, melasma, rejuvenescimento. Bem, vamos falar agora dos nossos cursos, tá? A gente tem formações de CO2 fracionado, laser ND-YAG, 25 protocolos, laser Lavian, 45 protocolos dermatoestético, laser Pison e o laser e o protocolo de rejuvenescimento íntimo. Todos os nossos cursos, eles estão na plataforma online, você vai assistir no seu tempo, você vai ter os grupos de mentoria, todos os nossos cursos, ele tem um robozinho que você vai fazer a sua pergunta, que é a Danizinha, a doutora Danizinha, você vai fazer a pergunta, ele rapidamente vai responder. É o uso de um robô de inteligência artificial. Esqueci como é que eu preparo a pele para um CO2 fracionado. Ela já tem o estudo, ela já fez a leitura do nosso curso e ela vai responder rapidamente para você. Esqueci qual é a ponteira para que eu vou usar aqui. Então, isso ele facilita a sua e você consegue também entregar mais rápido os seus resultados. Imagina aí, desde 2002 eu faço as minhas formações dermatoestéticas. Dentro da jornada do especialista, eu entrego uma transformação para você numa curva de aprendizado mais rápida. Dani, eu quero fazer o online e quero fazer o presencial. Nosso instituto fica aqui em São Paulo, próximo ao metrô Paraíso, super fácil a localização, extremamente fácil. E a gente também tem essa jornada de condução de vocês. Então, também dá para fazer as residências clínicas, a gente tem a clínica escola, a gente tem mentorias, a gente faz uma parte de educação de um compromisso com vocês que é excepcional, tá bom? Deixa eu falar do nosso Black Laser. Deixa eu pôr aqui para vocês. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão aí? Por aqui para vocês. Hoje nós trabalhamos, né, a nossa Black Laser, que ela traz aí opções. Vê para mim. Só vê se vocês estão vendo a Black Laser, se eu pus certinho. Ou vocês estão vendo a minha foto? Acho que vocês estão vendo a minha foto. Eba! Que aula maravilhosa. Muito bom, né? Sempre gostoso. Tirando que eu tô meio entupida.
Ai, tirando que eu tô entupida, gente. Meu Deus do céu. E aí, veio ou não? Mas acho que eu tô em outra aqui, ó. Tô mudando? Não. Não. Pera lá. E aí, me Eu conta. não tô usando para ficar. E eu não tô conseguindo. Pera lá, tá, pessoal? Muito bem, muito bem. Eu adoro trabalhar com laser, gente. Adoro. Pensa que é delicioso trabalhar com laser. O quanto isso mudou o É nosso claro. conceito clínico. O quanto isso evoluiu no nosso mercado estético. Que aula gostosa. Deixa eu pôr aqui. Compartilhar. Foi agora? Tá, tava fixa. Ó. Pois é, não estou conseguindo aqui atualizar. Bem, hoje a gente está entrando no nosso último dia de Black Laser, tá? Por algum motivo eu não estou conseguindo compartilhar, Agora sim. mas eu não estou conseguindo mudar. Apareceu, Dan, tá girando. Parecendo você. Eu não estou aparecendo. Não. Ó, pessoal, a gente está na Black Laser e saber que Black Friday agora tá dando certo, né, no Brasil. A gente tem aí uma oportunidade de educação para vocês. Eu peguei os 5 principais cursos de laser, laser que a gente tem na nossa plataforma Hotmart. O que que é a plataforma Hotmart? Eu adoro estudar pela plataforma Hotmart, porque você tem ali uma assessoria muito rápida, não consome o banco de dados do seu celular. Você vai ter todos os cursos disponíveis como se fosse a Netflix. Então, você tem lá a área de Preciso ir compra, levar um você negócio. consegue acessar a sua área de Tá compra e passando. você vai estudando. Comecei nessa aula, parei na aula um, ele trava na aula um e você continua estudando de onde você parou. Todas as nossas aulas, elas são em 5 línguas. Você pode escolher a tradução. Então, ela também traz essa facilidade, porque hoje mais de 20% dos nossos alunos já são profissionais latinos, são profissionais americanos. Então, a gente também aí tem essa comunicação muito assertiva. A gente tem todos os materiais, como ficha de avaliação, apostila, certificado, tudo à disposição. E nós temos um time da performance que dá essa assessoria. Todos os cursos têm o nosso grupo de mentoria que a gente fica lá com as respostas rápidas para vocês. Nós temos o curso do CO2 fracionado, ele tá de R$ 2.500 por 10 de 1.100. Opa! 10 vezes de 119,70. Depois nós temos o Laser ND-YAG de 1.500 por 10 vezes de 39,70. Nós temos o Vivência Laser Lavian de R$ 1.500 por 10 de 39,70. O laser Pison, 10 vezes de 39,70. E aí a gente fez o quê? Colocamos também o curso de clareamento íntimo, de tecnologias dermocosméticos, ozonioterapia, microagulhamento, LED terapia, porque também se você já faz depilação, você tem essa imersão e hoje falar de estética íntima, a gente tem aí grandes propostas e protocolos dentro de tendência. Para nossa Black Friday, 5 cursos com mais de 160 protocolos, ficha de avaliação, revisão de artigo científico, grupo de mentoria.
5 certificados, acesso por 12 meses, tudo isso por 10 de R$ 149. Você pode pagar aí em 10 vezes, estudar durante o ano todo, se transformar, entregando aí essa imersão dentro dos protocolos que você pode ter. O nosso time vai estar aqui disponível para fazer todos os esclarecimentos para vocês, para fazer o onboard de vocês. Olha, Dani, comprei, como é que eu vou fazer agora? A gente vai fazer o onboard de vocês para vocês acessarem a plataforma. Se vocês não quiserem comprar o pack de 5 cursos, vocês podem comprar o curso individual, tá? De laser NDAG, de CO2 fracionado, sabendo que grande parte da nossa inovação nos próximos 10 anos será sobre laser. E ele está aí, ó, disponível para você viver essa imersão, tá bom? Então, esse nosso aulão, ele foi, assim, um momento de muito entrosamento que a gente teve. A gente tem aí sempre essas dúvidas do que fazer, do que tem de inovação. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí eu também faço o convite para vocês fazerem essa imersão nos lasers apaixonados, apaixonantes que a gente tem, junto com o nosso time da performance, tá? Então, correção aqui de valor de R$ 8.000, 5 cursos pelo preço de um, 10 vezes de 149. Ele é válido hoje na nossa Black Friday e deixar aí para vocês disponíveis. O nosso time vai entrar em contato com vocês no one-on-one e agradecer a presença de vocês no nosso encontro científico, decifrando lasers, e até a nossa próxima, tá bom, pessoal? Então, se vocês quiserem, nosso time já está disponível para fazer o onboard de vocês. E eu deixo um beijo grande para vocês e até o nosso próximo encontro científico, aproveitando a nossa Black Friday aí, que é muito especial, tá bom? Então, até a próxima.